Porque falar sobre decepção, falar se está decepcionado com Deus é um tema que não é muito discutido nas igrejas, mas precisamos de falar sobre isso. Não é? Será que Deus perdoa quando a gente fica decepcionado com Ele? Bom, vamos começar com a pergunta vindo direto da redação com a nossa querida Risa Castro. Olá, Cássio, boa tarde. Então, o que leva alguém a ficar decepcionado com Deus? Olha só, tá vendo? Até a Risa tem dificuldade. O pessoal da técnica ficou rindo de mim porque eu embolei no decepcionado. Né? É uma palavra difícil. Decepcionado. Eu não vou falar, não. Vou arrumar outra palavra para falar aqui. Mas a Risa pergunta, o que é decepcionado? O que leva a pessoa a ficar decepcionada com Deus? É uma palavrinha difícil. Na verdade, as pessoas se decepcionam com Deus injustamente. A primeira coisa que tem que ser entendida é isso, é porque muitas vezes, não só com Deus, mas com qualquer pessoa, quando uma pessoa cria uma expectativa que eu chamo de ilusória, ela vai acabar ficando decepcionada. E com Deus, por Deus ser poderoso, por Deus poder fazer tudo, Ele pode fazer tudo a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, muitas vezes, quanto mais imatura é as pessoas, ela acha que Deus vai acabar realizando tudo aquilo que ela quer. O que tem que ser entendido em relação a Deus é que Deus é, antes de tudo, o Senhor. Eu falo que existem 4 posições de Deus e 4 posições nossa quanto filho. Deus é Deus, nós somos adoradores. Deus é rei, nós somos súditos. Deus é Senhor, nós somos servos. E Deus é pai, nós somos filhos. Todas as 4 posições nossas são de submissão a Deus. E muitas vezes somos nós que temos que submeter a Deus. É claro que as pessoas querem que Deus as tire de situações difíceis, mas Deus tem uma perspectiva muito maior do que a nossa. Então, quando você espera que Deus haja de uma forma que você acha que Ele deveria agir, e Ele não vai agir dessa forma, porque não é o que Ele pensa, as pessoas passam a se decepcionar com Deus. Eu tenho alguns casos que as pessoas falam assim, elas esperam que Deus transforme a família, a esposa, o marido, os filhos, e muitas vezes isso não sai do jeito que a pessoa quer, na forma com que ela quer, e ela passa a ficar triste e decepcionada com Deus. É interessante, né, pastor Hérter? O Dalto falou sobre a questão de expectativa. Quando a gente tem uma expectativa que não é preenchida pelo mesmo tempo que a gente quer, a gente fica magoado quando magoou. Mas é muito comum isso, né? As pessoas construírem expectativas achando que Deus vai suprir tudo na hora que elas querem, né? É normal, as pessoas, elas, além dessa expectativa, elas acabam criando uma motivação errada no coração. E essa motivação, às vezes, leva ela a pensar dessa forma. E aí se decepciona, da mesma forma que se decepciona com outra coisa, como time de futebol. Então, acaba se tornou algo normal. E aí a gente vê pessoas que acham que a solução é abandonar tudo, largar por causa da decepção. E é interessante porque a pessoa se decepciona com Deus e muda de igreja, né? Porque também tem isso, né? Por isso que tem muita gente também que fica assim, não para em uma igreja local. Porque, não, aqui nessa igreja aqui, eu vou nessa igreja. Porque às vezes me parece isso também, às vezes há muita propaganda enganosa. São pseudo-evangelismo na realidade. Vem para essa igreja que você vai ganhar emprego, vem para essa igreja que você vai ser curado, vem para essa igreja que você vai reativar seu casamento. E aí a pessoa nem se converte a Jesus Cristo mesmo, ela se converte, ela muda de caminho por uma promessa que é falsa. Porque o evangelho não promete isso, que você vai se converter e todos os seus problemas serão resolvidos. Muito pelo contrário, né? Não, você pode ter doença, você pode ter um casamento que separou por uma porção de coisas. Na verdade, não existe essa coisa ideal. Nós estamos no mundo, o mundo jaz do maligno, nós somos ser humano, existe uma natureza, a natureza realmente do ser humano é corrompida, o ser humano muitas vezes não faz o que deve fazer, né? Porque muitas vezes que eu falo o seguinte, as pessoas não conseguem muitas vezes exercer fé. O mundo espiritual, isso considerando que Deus quer dar, porque Deus muitas vezes, a pessoa muitas vezes não ganha porque o que ela quer é errado, o que ela quer é certo, mas com o objetivo errado, o que ela quer é certo, mas não é o tempo de Deus. Aquele versículo mesmo fala, né? Vocês pedem, não recebem, porque pedem, bem e mal. Porque pedem para os seus prazeres, né? Então as pessoas normalmente, Deus, eu falo que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador e entra para a família de Deus,
você entra no processo de reeducação de Deus. Por mais bem educado que você tenha sido, você vai entrar no processo de educação de Deus, e eu falo que o padrão de qualidade de Deus é Ele mesmo, não é ser de santo como eu sou santo. Isso. E Ele vai te amadurecer, porque muitas pessoas convertem, quanto mais imaturas elas são, mais iludidas elas ficam e, consequentemente, mais decepcionadas. Eu acho que tem a ver com isso que você falou, imaturidade. Eu acho que a decepção, normalmente, são pessoas imaturas. Ela vem tanto da imaturidade psicológica como espiritual. Aquela história de que Deus tinha que ser o gênio da lâmpada do Aladim. E, na verdade, Ele não é o gênio da lâmpada do Aladim, Ele é o Senhor. E somos nós que temos que submeter a Ele. E esse é um processo de maturidade, porque muitas vezes Deus até permite que a gente fique numa situação difícil, até porque nós caçamos com a atitude inadequada. Eu falo que é interessante que Deus, quando Ele te prova, eu falo que até pela minha experiência pessoal, quando você aprendeu aquilo ali, no fundo do coração, Ele ainda te deixa mais um pouquinho para solidificar aquilo. E aí você acha que Deus tem que fazer a tempo e a hora. Deus é poderoso, Deus pode fazer qualquer coisa. Só que a gente esquece que Deus é sábio, que Deus é justo, que Deus é equilibrado. A soberania de Deus está faltando, né? Mas no interessante de tudo isso, como você falou, as pessoas elas não estão indo para Deus pelo que Deus é. Elas estão indo por causa de um interesse. Isso. Então aí vem o que o Dr. Dalton falou, há aquela decepção, porque o interesse que ela tinha não foi preenchido. Então ela já veio com o vazio e o vazio não foi preenchido. Ela quer o gênio da lâmpada, né? É que é o gênio da lâmpada. E não é assim, o Evangelho não é isso. O Evangelho é para restaurar a vida da pessoa, mas a pessoa reconhecer o Senhor. Então, se a pessoa não reconhece o Senhor na sua vida, o senhorio do Senhor, como que Deus Por isso que eu acho que tem um tanto de pseudo-crente aí, sinceramente, para mim tem um tanto de pseudo-crente. Gente que nunca aceitou Jesus. Porque é sério, gente, assim, o novo nascimento é o pré-requisito para ser nova criatura. Não, e outra coisa, se você realmente converteu no sentido de compreender o que é uma conversão, no sentido de se compreender pecador e que o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus é a única forma de ser salvo, você não vai sair daqui. Aquilo é a bênção. Agora, você ganhou a primeira bênção, a maior de todas, é a salvação. O que você vai ganhar depois, eu falo que são bênçãos secundárias ou bênçãos especiais. Agora, vai depender do processo. São acréscimos. Agora é uma coisa interessante, é o seguinte, uma pessoa que não recebe as coisas de Deus que ela acha que ela deveria, e sai do caminho de Deus, ela nunca converteu. Ela veio muito pelaquela história. Vem para Jesus que Ele vai mudar a sua vida. Se o seu problema é financeiro, você quer dinheiro. Se é saúde, você quer cura. E muitas vezes, se fosse assim, crente não morreria. Crente não ficaria doente, né? Porque existem muitos mais fatores do que isso. Por que os apóstolos morreram todos? A fio da espada. Por que eles morreram todos? Tem coisa mais incoerente do que isso, se você pensar... Se você pensar na perspectiva de que Deus vai te pôr numa vida maravilhosa, você está no mundo, o mundo jaz no maligno, e tem muita coisa que não funciona. E Jesus falou que a gente teria aflição, né? Ele falou, vocês vão passar por aflição. Não é um projeto de vida no sentido assim, eu sou masoquista, eu vou querer passar por aflição. Não, eu tenho que estar preparado porque nesse mundo que jaz no maligno, não é isso. Mas aí é o que a própria Bíblia nos diz, que é a nossa fé que vai vencer o mundo. Isso. Então a gente está nesse mundo caminhando, mas a gente precisa ter a nossa fé. E a fé não é nas coisas, a fé é em Deus. Então a pessoa precisa ter essa real experiência com Deus, para aí ela poder ter uma atitude diferente, aí a palavra de Deus começar a fazer uma obra na vida dela, no coração, e aí vai haver Eu acho que aquela fé de Abacuque, eu gosto mais do que ter de Abacuque, né? Que não é a fé se acontecer isso, é a fé do ainda que. Né? Ainda que a terra não floresça, ainda que a videira não dê o fruto, ainda que eu perca o emprego, ainda que haja enfermidade, eu vou confiar. Porque aí eu acho que essa fé de Abacuque, do ainda que, não é uma fé de não decepção. Porque tem gente que pensa assim, eu perdi emprego, pô Deus, logo eu que sou dizimista, logo eu que sou fiel, aí joga a culpa em Deus. Não, né? E existem outras coisas, você pode ser fiel no dízimo e oferta, e tem que ser, o caminho é esse, mas se você não for um bom profissional, você muitas vezes perde o emprego. Perfeito. Mas espera aí, se fosse assim, eu ia pôr R$200 no dízimo e ia pegar 400.
Aí eu punha 400, ganhava 800. Daqui a pouco eu fiquei milionário só de colocar. Não é uma poupança. Não, a questão corrente. Não, e a coisa não funciona por aí. É verdade. Tá? O dízimo é uma parte, ponto. A nossa atitude é outra, ponto. As coisas não são assim, por exemplo. Se eu dou o dízimo, Deus vai abrir as portas. Mas espera aí. Muitas vezes a pessoa, ela quebra num emprego, numa empresa que ela cresce, porque ela não sabe administrar. Perfeito. Agora, espera aí. Se eu dou o dízimo, se eu sou de Deus, ela tem que... A coisa não funciona assim. É um raciocínio imaturo. Perfeito. A pessoa não vai... É gênio da lâmpada de novo, né? Se eu faço isso, se eu esfrego a lâmpada, vai ter que vir o milagre. Não é assim, né? A questão é o que Deus quer transformar na sua vida. Deus primeiro, Ele te salva, depois Ele quer trabalhar o seu caráter. E Ele educa do jeito dele, no padrão de qualidade dele. E muitas vezes não é agradável. Nós temos algumas participações aqui, deixa eu ler a primeira. A primeira delas é da Fabíola, que é de Santo Amaro, lá do Maranhão. Obrigado, Fabíola. A Fabíola, ela trata uma questão interessantíssima aqui. Ela diz assim, penso que a questão é assumir nossas escolhas erradas. Quando a gente não assume as escolhas erradas, isso nos faz procurar culpados. E muitas vezes terminamos culpando Deus pelos nossos erros. Eu já vi N casos de pessoas que foram aconselhadas, não casa com fulano, não casa com a fulana. Não faz isso. A pessoa não, bateu o pé, fez a escolha errada, casou com a pessoa, né, com X ou Y, e depois começa a sofrer no casamento. Ai, Deus, mas como é que o Senhor permitiu que eu casasse com fulano? Aí joga a culpa em Deus, estou decepcionado com o Senhor. Por que o Senhor não mandou um anjo para falar para mim para não casar? Ah, é difícil, né, cara? Não, é aquela história da pessoa que tinha uma inundação, ela estava em cima da casa, a inundação está subindo, Deus manda o cara com o barco para tirar a pessoa, ele não quer ir. Aí está quase cobrindo ele, manda ele com o helicóptero, ele não quer ir. Ele morre. Chega para Deus e fala, por que você não me salvou? Ele fala, você não viu o helicóptero nem o barco? As pessoas esperam que chegue um anjo que te tire dali e que você saia voando. Eu falo que Deus não mostra anjo para os outros para dar show. Se Deus um dia te mostrar um anjo, ele tem um objetivo específico naquilo. Eu falo que Deus é econômico e ele não dá show. Ele tem um objetivo. Então a pessoa fica esperando um negócio milagroso e muitas vezes um negócio milagroso é trabalhar, juntar dinheiro, guardar coisa, estudar e fazer as coisas. Sim. Essa parte básica Deus não faz para você. Eu falo que, tipo assim, Deus abre a porta. Mas ele não vai fazer um clone seu, um anjo que é um clone seu, que vai lá trabalhar para você e você fica em casa pegando o dinheiro. Ele abre a porta, te fortalece, mas você entra na porta. Caminha, né? Ele até vai junto com você. O Espírito Santo te fortalece, mas a parte que te cabe, ele não vai fazer para você. Eu falo que, tipo assim, se você tiver caído no chão, e simbolicamente falando, se não estiver conseguindo andar, ele te carrega no colo. Mas se você estiver só mancando, ele te escora, te dá um abraço e anda junto. Ele vai fazer a parte que você não pode fazer, mas a que você pode fazer, ele não vai fazer para você. Você ia falar, pastor? Mas é justamente essa questão que a ouvinte colocou, que é muito interessante. As pessoas, elas vão criando essas expectativas e vai surgindo essas situações. Meu pai conta uma história de um rapaz que estava pedindo a Deus um carro e falou, eu quero nem que seja um Fusquinha. O dia que Deus deu o Fusquinha quebrou. Aí brigou com Deus porque Deus deu o Fusquinha, mas é o que ele tinha pedido. Então, às vezes as pessoas estão pedindo algo para Deus, querem tanto aquilo, que aí quando consegue aquilo, aí depois, Deus, o Senhor me deu isso. E às vezes não é isso, porque Deus nos deixou a livre escolha, a gente pode preparar isso tudo. E isso em todas as áreas da nossa vida, no casamento, no emprego, em todas as áreas. Então a pessoa ela precisa saber que tem coisa que Deus faz, tem coisas que ela vai fazer. Sim. Então as pessoas hoje em dia elas estão esperando a lâmpada mágica, o milagre, vamos dizer assim, mas o milagre não é isso. Os milagres que Deus faz, ele tem um propósito. Em toda a história da Bíblia, nos evangelhos, na história de Israel, nós vamos ver Deus fazendo algo, mas com um propósito lá na frente. E o interessante é que todo mundo quer ser José.
Mas José, depois que ele vira governador do Egito. Agora, o MBA que ele fez, a pós-graduação que ele fez, de cair no buraco e depois ser vendido como escravo para o Potifar, ficar preso e aprender a administração dele ali para depois ele ser aquilo, essa parte ninguém quer. Então, você pula do 17 para o 30, sem passar por aquilo. Então, é aquela história. A gente ia ver a pessoa na Bíblia, o rei Davi. O rei Davi como rei é uma maravilha, já tinha chegado o rei. Mas o tempo que ele gastou cuidando das ovelhas lá, e o lobo que ele lutou? Você quer lutar com o lobo que ele lutou? Você quer lutar com o leão que ele lutou? Você quer aprender o que ele aprendeu? Ele sabia mexer, manipular a funda, porque ele já tinha manipulado ela antes. Agora as pessoas querem virar o rei Davi sem ter que passar pelo processo de amadurecimento do rei Davi. É esse salto que não tem jeito. Deus não vai deixar você saltar. Eu fico pensando, será que nós não estamos com expectativas também erradas, assim? Achando que aquela questão da grama do quintal do vizinho, que é sempre mais verde do que a do nosso. E aí a gente se decepciona com Deus. Mas fulano tem um emprego melhor que o meu. Mas às vezes, a igreja do fulano lá tem mais membros do que a minha igreja. E a gente começa sempre a ficar olhando para o outro, que me parece uma atitude também extremamente infantil, né? De sempre achar que o pai do meu coleguinha é mais legal que o meu pai, sabe aquela coisa? Será que também não passa por isso também a decepção? Você entrou numa questão interessante, que é essa perspectiva, essa expectativa de felicidade, né? É uma felicidade via Facebook, né? Se você conhece uma pessoa no Facebook, é um amigo pessoal, muitas vezes ele obviamente vai ter uma foto de um contexto bom, mas muitas vezes você sabe que ele não tem essa vida toda que ele mostra. Então, como se ele só posta coisa boa. Você tem 5 mil amigos. Desses 5 mil amigos, você conhece 20, 30, 100. Os outros 4.900 não sabem quem você é. Então, ele só vai te ver em contexto bom. Ele só acha que você vive naquela maravilha. Mas ninguém coloca foto feia no Facebook, foto de sofrimento. Mas a questão não é essa. Mas é porque as pessoas, você vê que quanto mais imatura a pessoa ela vai fotografar tudo que ela faz. Ela vai fotografar tudo que ela faz. O dia inteiro, né? É o dia inteiro. Porque se ela não fotografar, como é que você vai me ver? Se eu não estiver lá, como é que você vai me ver? O que você vai pensar de mim? Então virou uma felicidade de Facebook, que ela é mais exterior do que interior. E felicidade é você saber lidar com as coisas. Por isso que as pessoas hoje hipervalorizam a materialidade, a exterioridade, para compensar o psicológico. E uma coisa que eu acho muito interessante, que além da imaturidade psicológica e espiritual para relacionar com Deus, é a autoestima baixa. Existe uma relação muito interessante entre fé e autoestima. Porque fé é Hebreus 11:1. A certeza do que você espera e a convicção do que você não tem. E autoestima é acreditar que você realmente pode conseguir aquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Risa. Tem mais uma pergunta vindo da redação, mas vocês não respondam já não, tá? Porque a gente vai para o intervalo. Vamos à primeira pergunta da Risa. E a decepção com Deus é pecado? É uma pergunta simples, mas muito profunda. Eu conheço várias pessoas que já falam assim, Deus, estou decepcionado. Ou às vezes nem confessou, mas está decepcionado. Isso é pecado ou isso é algo normal? Vocês respondem depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, hoje conversando sobre decepção, quando ficamos decepcionados com Deus. E nós deixamos o último bloco com uma pergunta, vou pedir para ouvirmos novamente a pergunta da Risa, lá da nossa redação. E a decepção com Deus é pecado? Simples assim, é pecado, pastor? Depende do ponto de vista. Se essa decepção com Deus leva para o lado de não crer mais em Deus, aí seria um pecado. Mas se é uma decepção que a pessoa ela não tem fundamento, não tem nada que possa dizer assim, eu acredito que não. Porque ela se decepcionou, mas significa que é uma tristeza momentânea, que daqui a pouco ela vai encontrar novamente, vai dar uma nova oportunidade. E o nosso Deus é um Deus de outra oportunidade. Agora, se ela levou para o lado da incredulidade, não acredito mais em Deus, não creio que... Aí já é algo já de se preocupar. Ô Dalton, psicologicamente, é normal os seres humanos se decepcionarem? Isso faz parte na psicologia, assim, vocês estudam isso?
Que chega uma fase na vida da pessoa que se espera que ela pare de ter grandes decepções? Como é que é isso? Na verdade, para ela parar de ter grandes decepções, ela vai ter que amadurecer e uma das características fundamentais da maturidade psicológica é a tolerância à frustração. Porque na medida que você entende que a vida não vai funcionar perfeitamente como você quer, você aprende a lidar. E com a experiência de vida, o que eu falo muitas vezes, as pessoas têm que ir reduzindo a expectativa e colocando ela dentro de uma visão realista. A visão realista implica que ela não sai exatamente do jeito que você quer. A pessoa imatura, ela tende a fantasiar as coisas. E quando você fantasia dentro da perfeição. Não cabe vaga. Mesmo que você ganhou uma coisa muito boa, por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas, elas sofrem, não porque muitas vezes a vida é ruim. A vida num todo é até boa, mas como se você idealiza uma coisa, você vai em relação à perfeição, se você tem 80%, está ruim. Agora, é por isso que muitas pessoas eram felizes e não sabiam. Porque ela tem 80% de qualidade, mas ela foca no 100, então falta 20. Ela não tem 80, falta 20. Aí ela perde aquilo por qualquer contexto que seja, aí que ela vai descobrir que ela era feliz. Né? Aí ela vai sentir falta do que ela tinha de bom, mas que ela não sabia valorizar o bom. Isso já é imaturidade. Porque a felicidade não é um estado paradisíaco com a ausência de problema. A felicidade consiste em você saber dar valor a determinadas coisas que são fundamentais para você. Você vai ter sempre dificuldade na vida, você não vai ficar na perfeição, mas se eu tenho 5, 10 coisas que eu valorizo e são as coisas mais importantes para mim, eu sou feliz nesse sentido. Não aquela coisa paradisíaca, que está todo mundo alegre, aquela coisa toda maquiada. Talvez que não é Paulo... verdade. Quando Paulo fala assim, aprendi a estar feliz contente, né, em toda e qualquer circunstância, seja uma demonstração de maturidade. A maturidade espiritual dele. Porque, em tese, Paulo tinha toda a razão, entendam, né, para ficar decepcionado com Deus. Pô, Paulo pregava o evangelho e tudo mais e ficava preso. Né? E eu não vejo, pelo menos eu não vejo nos textos de Paulo, decepção. Não, e outra coisa, querer ser Paulo é fria, você sabe por quê? Quando ele fala para o Ananias, quando ele chama o Ananias, ele vira e fala, ele vai aprender o que é sofrer por mim. Então, na verdade, a própria visão do Paulo era um cara que ia batalhar muito, ia fazer muito, mas ele ia ter o próprio sofrimento. Por isso que eu falo, as pessoas falam, Paulo é o maior pregador que tem, a pessoa mais importante da Bíblia. Todo mundo quer ser Paulo nesse sentido, mas se não quer passar pelos açoites, pelaquela vida, descer pelaquela escondido fome, no cesto. Ninguém quer passar isso. Você quer só o final da história. Igual depois quando de ser você soltado, cantar. Quando você vê uma pessoa famosa, você pensa assim, poxa, a vida dela deve ter sido uma maravilha. Eu sempre gostei de biografia, desde menino, por isso. Porque a biografia te conta a vida daquela pessoa. E muitas vezes ela chegou ali porque ela foi amadurecendo. O Lincoln, não tem? O negócio do Abraham Lincoln, né? Ele chegou a presidente dos Estados Unidos, mas assim, o que ele passou de frustração, né? E não, ele perdeu muitas eleições para chegar ali. Mas, quer dizer, aquelas eleições que ele perdeu foi fortalecendo ele e dando ele experiência. Aí ele chegou. E quando ele chegou, ele foi um bom presidente. Quer dizer, é isso que as pessoas não querem. Elas querem dar um salto. Elas não querem lidar com a diferença. Se você não aprender, como aquela moça disse, se você não souber aprender com a situação e assumir a sua responsabilidade, uma pessoa imatura, ela não assume a responsabilidade, ela transfere ela para alguém. Na realidade, as pessoas elas querem ter antes de ser, né? Elas querem ter as coisas, mas não querem ser. E Deus vai querer que você seja antes de ter, até para que você faça o uso adequado daquilo. Sim, porque Deus vai... É aquela história, Deus te dá R$1 milhão, caiu na sua mão. A pessoa que ela está buscando isso, ela sai do caminho de Deus. Quantas e quantas pessoas vêm buscar isso, conseguem e depois desviam. Por isso que Deus quer primeiro trabalhar o seu caráter para depois te dar. Quando nós observamos o texto de Jó, nós vemos que quando Satanás chegou diante do Senhor, o Senhor enfatiza as características de Jó. Homem reto, homem que se desvia do mal, homem fiel a Deus. Então a gente vê que o Senhor não estava olhando para aquilo que Ló tinha. Aquilo que Ló tinha... Jó. Aquilo que Jó tinha era aquilo, era as qualidades dele. Tem visto o meu servo Jó... O caráter dele. O caráter dele, era o que ele era, não o que ele tinha. No entanto que Satanás falou assim, mas ele é assim porque eu sou dado. Não, então pode tirar tudo dele. E aí tirou e a gente vê no decorrer da história que ele sofreu, mas no final... É engraçado que os amigos de Jó
botavam pilha para ele ficar decepcionado com Deus, né? Amaldiçoa teu Deus e tudo, né? Não, e ele deve ter feito alguma coisa para ele ter... Tem que ter alguma razão. Não, ele fez alguma coisa errada. E é outro exemplo interessante. Todo mundo pega o texto de Jó e quer as coisas dobradas que ele ganhou depois. Mas ele ganhou depois porque ele passou por uma provação e demonstrou que, apesar da insatisfação dele, ele continuou firme com Deus e passou. Aí ele ganhou as coisas dobradas. Agora todo mundo quer as coisas dobradas, mas não quer passar pela provação que ele passou. E assim, se a gente fosse observar, a decepção dele era para ser maior, porque ele tinha tudo. Não, né? De repente perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo. Aí, e o mais interessante é que ele se manteve. Aleluia. Até o final. Então é um exemplo da história para nós hoje. É o exemplo de que ele não estava com o coração nas coisas dele. Ele estava no coração, ele estava com o coração em Deus. Agora, foi fácil aquilo que ele passou? Nossa, não, claro que não. Eu falo que ele só não morreu porque Deus falou com o diabo, toca nele, mas não tira a vida. Quer dizer, eu falo que ele tem doença dos pés da cabeça. Ele só não morreu porque Deus quis que ele ficasse vivo. Porque se dependesse do diabo, ele tinha morrido. Então, quer dizer, Deus falou assim, toca nele, mas não tira a vida. Então, quer dizer, estar numa situação daquela ali, por menos, algumas pessoas dizem, eu não sei, a Bíblia não fala isso, que ele passou durante 9 meses. Vamos imaginar que seja um período assim. São 9 meses. O que é 9 meses? Eu passo a aflição tem 5 anos. Agora pega aquilo que ele passou. Da aflição de Jó. Pega aquilo ali em 9 meses, dá uns 10 anos. Intensivão ali, né? Ele literalmente comeu o pão que o diabo amassou, né? Ele passou mal. Antes do Jó, a gente falou de Lincoln, né? E nós temos um xará do Lincoln, o Abraham, né? Abraham Lincoln lá nos Estados Unidos e o Abraham de Betim. O Abraham fala assim, olha, quem se decepciona com Deus é porque não soube examinar a si mesmo antes de qualquer ação. Né? A gente fala sobre aquela questão de você se decepciona, mas de repente você mesmo cavou o buraco no qual você entrou. Né? Nós temos mais participações, muito obrigado, todos estão mandando aqui. O Beto, que é da linda cidade de Linhares, do Espírito Santo, ele fala assim, ouço que sempre devemos descansar no Senhor quando queremos algo, mas estou na expectativa de alcançar uma graça. Então, o que é realmente descansar no Senhor? Devemos depositar em Deus todas as expectativas. Então, o Beto está na expectativa de uma graça. Ele está pedindo alguma coisa para Deus, está na expectativa. O que é descansar no Senhor? Né? Será que Deus vai dar essa graça? E se Deus não der, o Beto pode se decepcionar? Não, uma coisa é descansar no Senhor, a outra é a garantia de receber essa bênção, essa graça que Ele quer. Descansar no Senhor, do meu ponto de vista, não é fazer nada. Você continua fazendo aquilo que você tem em mãos para fazer. Eu vou descansar no Senhor, vou parar de trabalhar, vou estudar, vou ficar na minha casa deitado, dormindo, num friozinho desse e não vou fazer nada. Não, você continua fazendo tudo que você tem que fazer e faz aquilo que você pode fazer dentro daquilo que está na sua mão. E espere em Deus. Agora, a questão se ele vai receber a bênção, depende para mim, não só se o que ele quer é o que Deus quer dar para ele, e eu falo muito dos meus clientes isso, que muitas vezes Deus quer te dar. Tem aquelas coisas que Deus não quer te dar, ou num tempo que você queira, mas tem coisa que eu falo que tem gente que já está pronto para receber, assim, Deus está pronto para dar, desejoso de dar, e não consegue receber. É por isso que eu falo que os meus clientes estão ali para eu ajudá-los a não atrapalhar Deus, a abençoar. A autoestima da pessoa, tem gente que não sabe receber. Para você receber de Deus, você tem que acreditar em 3 coisas do fundo do coração. É o que eu estava conversando com o pastor anteriormente, o seguinte, a Bíblia, o espiritual e o psicológico funciona do mesmo jeito. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você pode ter a Bíblia inteira na sua mente, mas se você não acreditar no fundo do coração, ela não funciona. Ela não tá baseada no conhecimento, ela está baseada na fé pelo conhecimento, mas simplesmente, eu já li a Bíblia em 8 anos de crente, 8 vezes. Hoje vou fazer 30 anos de crente, mas a questão é o seguinte, não é só o tanto que eu sei de Bíblia, é o tanto que eu também acredito naquilo. O psicológico é do mesmo jeito, ela funciona da mesma forma. Então, muitas vezes, as pessoas, você tem que acreditar em 3 coisas do fundo do coração, já que Deus sonda seu coração. Primeiro, que Deus te ama. Tem muita gente que não acredita que Deus ama, sabe que Deus ama, mas não acredita que Deus ama. Que Deus quer te abençoar. Deus vai me abençoar logo euzinho. E a terceira, aceitar ser abençoado.
Porque muitas vezes eu quero te dar um negócio e fala, não. Por isso é que eu falo que a autoestima da pessoa atrapalha, porque ela já pede um negócio que ela não vai receber, mas ela fala assim, e fé, Hebreus 11:1, a certeza da coisa que você espera é a convicção de fato que você não vê, você pede e fala assim, mas logo aí você não consegue você não vai receber. Para não receber. Vamos a mais uma pergunta que vem da redação com a querida Risa Castro. E uma pergunta muito boa, Cássio. Houve alguém na Bíblia que se decepcionou com Deus? O Jó não, né, pastor? A gente já falou que o Jó... E o Davi? Eu estava pensando, porque tem os salmos imprecatórios, é um termo que a gente usa na teologia, aqueles salmos assim, que quase que rogar a praga gospel, né? Tem aquele salmo, o 78, que fala assim, por que o ímpio prospera? Me parece que é um salmo assim, meio de decepção. O salmista fala assim, mas não está certo, esse cara nega a Deus e tudo, e ele tem prosperidade material. Né? Parece que Davi, às vezes, ele passava por isso, né? Às vezes, nos Salmos, o Davi, ele parece transmitir essa decepção, mas a gente vai vendo que no decorrer do Salmo, ele está praticamente fazendo alguns paralelos. E no nosso contexto atual, isso nos ajuda muito, mas pelo que eu já li, pelo que eu já estudei sobre algumas coisas sobre Davi, eu não vejo em nenhum momento a decepção de Davi. Eu acho interessante o seguinte, a gente pode questionar Deus. Para mim, muitas vezes ele tá fazendo uma terapia com Deus, ele está falando com Deus aquilo que ele pensa, ele está insatisfeito, ele está triste, ele está passando por uma dificuldade. Você pode questionar Deus, desde que você questione Deus com respeito, no sentido de buscar entender como o Jó fez. Só que o Jó chegou uma hora que ele chamou Deus para razoar. Quer dizer, vem cá, aparece aqui. Aí, na hora que ele excedeu nisso, Deus até apareceu para ele e falou, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava? Aí ele, como diz, reduziu a própria insignificância dele e depois reconheceu que ele tinha... E aí ele pede, mas Deus permita que você o questione com respeito. Agora, ele estava ali na oração dele, falando com Deus, oh Deus, e isso, como é que é isso? Eu não entendo isso. Você pode procurar a resposta de Deus. É diferente de você falar, você pode ficar triste porque você não recebeu. Agora você fala assim, não, mas Deus não me ama, Deus não me quer, eu não quero. Aí é uma atitude totalmente diferente de ficar insatisfeito. Aí a pessoa até mesmo pode ir para outro lado, que é o complexo. Ah, Deus não me abençoa, Deus não faz isso comigo. Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo. E não é para esse lado. E outra coisa, mesmo que o crente é gente, antes de ser crente ele é gente, né? Então o crente é sujeito às mesmas coisas. A gente pensa o seguinte, eu era só gente, depois que eu virei crente eu virei um agente blindado. Super gente. Super gente, você está blindado. Não existe essa blindagem. Eu tenho fome do mesmo jeito que eu tinha antes, as coisas funcionam. E eu falo o seguinte, para mim, um versículo mal utilizado é 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. No sentido espiritual, sim. No psicológico e no físico, não. Mas as pessoas acreditam que vai ter uma mágica, né, Dal? Fisicamente não vai adoecer mais, psicologicamente fica imbatível, fica sem problemas. A conversão espiritual genuína, onde você reconhece como pecador e compreende o sacrifício de Cristo, a conversão tem um aspecto curativo. Ela já cura num certo nível, mas ela não cura tudo, porque senão meus clientes são crentes. E como é que eles vão num psicólogo? E tem muita gente que não vai porque fala assim, não, se eu sou crente eu não posso ter problema. E ir ao psicólogo, por exemplo, é uma confissão de debilidade. Mas o 2 Coríntios também está falando de atitudes passadas. Agora, as coisas velhas, aquelas atitudes erradas que eu tinha no passado, a minha postura errada que eu tinha no passado. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Agora eu vou viver uma nova vida. Eu vou tentar aquele mudar. Que não mente mais. Então é mais assim... comportamento. Comportamento. Não seria... Eu sou gordinho, agora não sou gordinho mais. Não. Você já foi gordinho? Nunca fui gordinho. Mas, por exemplo, você vê, eu falo que uma pessoa pode aceitar Jesus e ser curada de um problema físico. Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas nem todo mundo que converte é automaticamente curado de qualquer doença física. Não, é interessante, Dalton, porque também caminha para a questão teológica até da segunda bênção, porque aí tem alguns que falam assim, não é na conversão, é no batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa acha que quando recebe essa segunda bênção, vai falar em línguas, aí tem gente que acredita até, é sério, que quem fala em línguas não peca mais.
Quem fala em línguas ou quem ora em línguas não adoece mais. Né? E aí entra em parafuso quando acontece alguma situação. Tem gente que acredita até que quem ora em língua tem mais intimidade com Deus que ela pode ter. Perfeito. Então, às vezes as pessoas vão levando, não, você ora aqui para mim porque você é mais íntimo de Deus, você é o queridinho de Deus, porque você fala em língua, você profetiza, você faz isso. O Salmo 25 fala que a intimidade do Senhor é para quem os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade é temor do Senhor, seja em língua, seja em qualquer idioma, seja no seu idioma. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais você recebe de Deus, mais a sua responsabilidade aumenta. Se você trabalhar em cima do aumento da responsabilidade, você fica humilde. Se você começar a achar que você tem privilégio com Deus e que Deus está contigo, você vai fazer o que você quiser, você corre o risco de pensar de si mais do que convém. Perfeito. Aí você entra numa fria. Vamos lá, mensagem chegando agora de Juiz de Fora. Quem manda é o Vinícius. Já me decepcionei com Deus quando meu casamento foi por água abaixo. Ô, Vinícius. Mas ele diz assim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje em dia estou com meu casamento restaurado. Glória a Deus. Olha que bênção, hein? Ele confessa que ele ficou decepcionado, mas ele buscou em Deus a solução. Legal isso, né? Olá, paz do Senhor, quem manda aqui é de Minas Gerais também, mas em Deodápolis. Olha, eu não conhecia Deodápolis, Minas Gerais. Quem manda é o Jefferson Bispo. Gostaria de dizer que este programa é uma bênção em nossas vidas, pois nos ensina e nos abre os olhos com a palavra de Deus. Ô Jefferson, obrigado, querido. Você não imagina como é que isso nos incentiva a continuar fazendo o nosso trabalho aqui, porque isso pra gente é ministério mesmo. Glória a Deus pela sua vida, viu? Bom dia, mande um alô aqui para a cidade de Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. Quem manda é o Geovan. Um grande abraço aí vocês, Belém do Brejo do Cruz. Ele está assistindo o programa. Boa tarde. Me sinto muito mal, mas não posso negar que estou decepcionado com Deus. Mas, ao mesmo tempo, sinto muita falta de Deus na minha vida. Quem fala isso é a Jusilene, de Sabará, Minas Gerais. Ela está confessando que ela está decepcionada com Deus. O que ela deve fazer? Quando a pessoa ela está se sentindo assim, eu acho que a melhor coisa a fazer é quando a gente tem a Bíblia fala que quando a gente tem um problema com alguma pessoa, é melhor a gente ir lá e tentar resolver aquela situação. No diálogo, na comunicação. Abre o jogo, né? Abre o jogo. Então eu acho que a melhor coisa que ela tem, se ela está decepcionada, ela tem que ir para Deus. Tem que orar. Dizer por que ela está decepcionada? Por que está decepcionada? Porque aí o Senhor pode fazer uma mudança no seu coração, na sua vida. A palavra de Deus pode restaurar isso, pode às vezes abrir o olho dela para que ela possa ver a verdade. A verdade, conhecereis a verdade nos libertará. Talvez ela está passando por uma situação e ela não conheceu a verdade sobre aquela situação que ela está passando. A partir do momento que ela conhecer, essa decepção pode ir embora. A situação não é correr. A situação é tentar ir lá. E perguntar a Deus qual que é o motivo disso, né? Porque muitas vezes o motivo pode ser a atitude dela mesma, alguma coisa que ela tem que mudar. E é por isso que eu falei, Deus aceita que você o questione. Desde que você o questione com o devido respeito dele, porque ele continua sendo Deus. Aí você vai pedir ele para te mostrar, e ele vai te mostrar. E aí você vai precisar assumir e caminhar para frente. Beleza? Muito obrigado, viu, Dalton, pastor Wellington, obrigado, foi muito gostoso o nosso papo, muito obrigado a você que nos acompanhou aí da sua casa, do seu trabalho. E amanhã, 12h15, temos mais um bate-papo. Te espero. Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.